Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim fazer a continuação do vídeo sobre correção das questões do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar no link da descrição com a parte 1 desse vídeo. E agora então, a gente vai começar a partir da questão 22. Então, ela está dizendo assim: a fim de detectar quais estados brasileiros consomem mais água, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento faz um levantamento anual do consumo. Em seu último diagnóstico, feito em 2015, dos estados da região Sudeste, o Espírito Santo apresentou uma média de consumo de 178 litros por dia. Minas Gerais, 149, São Paulo, 159 e o Rio de Janeiro foi o estado de maior consumo da região. A média aritmética do consumo dos 4 estados foi de 185 litros por dia. Qual foi o consumo do Rio de Janeiro em litros por pessoa por dia? Então, essa questão aqui é uma questão de média aritmética simples. Então, a gente sabe que são 4 estados, né, que tem na região sudeste, são Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente sabe que, por exemplo, Espírito Santo, 168, Minas Gerais, 149, São Paulo, 159 e o Rio de Janeiro a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer? Para poder fazer a média aritmética, a gente vai somar esses daqui, que a gente sabe, 148. Vai somar o Rio de Janeiro, que a gente não sabe, então a gente vai chamar de X, sobre o número de estados, né? Porque é assim que a gente faz a média aritmética simples. Então, é sobre 4 no caso. E aí, falando que a média de consumo desses estados foi de 185. Então, a gente iguala isso aqui tudo a 185, que é a média dos estados. E aí a gente vai descobrir o Rio de Janeiro, então. Então, a gente vai aqui, 158 mais 149 mais 159 mais x, passa o 4 que está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. E aí, isso daí vai dar um total de 740. Quando o 4 ele passa para cá. E aí, a gente soma esses números aqui, todos aqui, vai dar 486 mais x é igual a 740. X é igual a 740 menos 486. X aí, então, vai ser igual a 254. Então, essa foi a média de consumo do Rio de Janeiro por pessoa por dia. Então, qual que é a alternativa? Letra D. Bom, a próxima questão, então, aí, tá dizendo o seguinte: ao resolver corretamente a expressão, aí foi dada essa expressão aqui pra gente, falou assim: o aluno teve como resposta um número racional. O número encontrado foi. Então, a gente tem que resolver essa equação aqui. Então, vamos resolver. Qual que é a parte mais complicadinha dessa equação? São esses dois aqui. Porque se a gente conseguir resolver isso daqui, depois é só somar com a fração, tirar o MMC, e aí essa parte é mais simples. Então, a gente só vai somar aqui dois simples, né? Tá na forma já. Esse expoente negativo, que é uma fração elevado a um expoente negativo. O que a gente faz? Quando isso acontece, a gente, para transformar esse expoente, deixar de ser negativo e ficar um expoente positivo, a gente inverte essa fração. Ou seja, se essa fração tá 1 sobre 2, quando a gente inverter ela vai ficar 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. Então, isso daqui vai ser 4 sobre 1. Então, vai ser 4, ok? Então, basicamente isso que a gente vai ter que colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui direto, tá bom? Mais 4, por causa desse processo aqui que a gente fez de inverter a fração. E aí, ela fica elevada a um expoente positivo. E daí, a gente só resolve 2 vezes 2 aqui, 4. Então, vai ficar 4. E agora, essa daqui
que ela está elevada a uma potência fracionária, né? Então, para resolver isso, a gente pode resolver de mais de um jeito, mas eu vou resolver aqui por meio de raiz, porque eu acho um jeito bem fácil. Então, é só você colocar aqui a raiz. O 81, que estava na base, continua na base. O 4, que está no denominador, vira índice dessa raiz e o 1 vira potência. Então, a gente não precisa de escrever, porque elevado a 1 fica o próprio número. Bom, aí agora a gente vai resolver isso daqui. Primeiro, vamos fatorar o 81 para vocês verem como que vai ficar. Aqui a gente divide por 3, vai ficar 27 por 3. Vai ficar 9 por 3, vai ficar 3 por 3, vai ficar 1. E aí a gente vai agrupar de 4 em 4. Na raiz quadrada a gente agrupa de 2, então na raiz quarta a gente vai agrupar de 4 em 4. Então vai ser basicamente isso. Então esse aqui vai ser 3. Então vai ficar 2 quintos mais 4 menos 3 é igual. Então 2 quintos mais 1. E aí agora basta a gente tirar o MMC disso daqui tudo. Então a gente coloca 5, né, como denominador comum. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 5 dividido por 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 7 sobre 5 aí, este resultado aqui. Tá vendo, ó? Só que essa questão aqui, ela foi anulada. Então, o gabarito dela tá aqui, a questão foi anulada justamente por causa disso. Então, anulada. Por causa que foi dado um erro aí. Foi tido um erro aí nessa questão. Então, vamos para a questão 24 agora. Não querendo deixar para fazer um projeto de última hora, no início do bimestre, um aluno resolveu planejar suas ações e decidiu reservar 15 dias para desenvolver o projeto, nos quais passaria 4 horas por dia trabalhando. Porém, quando ele se deu conta, faltavam apenas 6 dias para entregar o trabalho e nada havia sido feito. Quantas horas diárias o aluno deverá utilizar em 6 dias para concluir o projeto? Esse é um problema bem simples, ele é mais interpretação do que conta mesmo. Então, o que aconteceu? Se o aluno tivesse feito em 15 dias o projeto, se ele tivesse começado com 15 dias de antecedência, ele ficaria 4 horas por dia, né, fazendo esse projeto. Ou seja, ele gastaria, em média, aí, 60 horas. Ele gastaria, em média, mais ou menos 60 horas aí, então, para poder fazer esse projeto, não é mesmo? Só que ele deixou para fazer o projeto quando estavam faltando apenas 6 dias para poder entregar o trabalho. Então, essas mesmas 60 horas que ele ia ter que ter em 15 dias, ele vai ter que cumprir essas 60 horas em 6 dias. Então, a gente vai fazer 60 horas dividido por 6, que é o número de dias que tem. Porque essas mesmas 60 horas que ele ia fazer o trabalho com 15 dias, ele vai ter que utilizar esse mesmo tempo para poder fazer o trabalho em 6 dias. Então, isso aqui vai dar um total de 10 horas por dia que ele vai ter que trabalhar. Então, resposta, letra B. Próxima questão, então, questão 25, diz o seguinte. A figura a seguir será estampada em um grande painel para representar a logomarca de uma empresa. O lado do quadrado mede 2 metros e os triângulos construídos sobre o quadrado são equiláteros. Qual será a medida em metros quadrados a área da figura? Bom, então é o seguinte, são 2 metros, cada ladozinho desse daqui, ó, do quadrado, mede 2 metros. Isso significa que o lado do triângulo também vai medir 2 metros. Se é um triângulo equilátero, então aqui mede 2 metros, aqui mede 2 metros, aqui mede 2 metros, enfim, tudo vai medir 2 metros.
Primeiro vamos calcular a área do quadrado, porque ele quer saber a área da figura. Então a gente vai calcular a área do quadrado, depois a gente vai calcular a área dos triângulos aí separadamente. Então vou colocar a área Q, que é a área do quadrado, lado vezes lado, sem segredo nenhum, 2 vezes 2 igual a 4. Então a área aí do quadrado vai ser 4. Agora a gente vai calcular a área desses triângulos. Tem uma forma de cálculo de área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem um jeito específico que você pode calcular você pode calcular a área e o perímetro dele. Então, eu vou estar utilizando essa fórmula aí, que ela é a fórmula. Eu vou colocar aqui área... já coloquei. A área do triângulo é igual a L ao quadrado, que é lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa é uma fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero de uma maneira bem direta. E aí vocês vão ver que AT, né, a área do triângulo, vai ser lado ao quadrado, então vai ficar 2 elevado a 2 vezes raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo, então, aí vai ser 4 raiz de 3 sobre 4. Corta e corta aqui, que é uma multiplicação. Então, a gente pode cortar e cortar. Então, a gente achou que a área do triângulo é a raiz de 3. Então, se são 4 triângulos, então vai ser 4 raiz de 3. Então, essa vai ser a área total dos triângulos, mais somado a área do quadrado. Então, a resposta certa aí seria a letra A. Então, a próxima questão aí, questão 26, está dizendo o seguinte. Um vendedor de um plano de telefonia móvel recebe um salário mensal de R$ 937 mais R$ 10 por cada plano de telefonia vendido naquele mês. Considerando X a quantidade de planos vendidos naquele mês, a função f de x, que expressa o salário mensal desse vendedor, é. Então, essa questão aí também é uma questão bem simples. A gente sabe que, então, a quantidade de... Ele já recebe esse salário aqui, que é o salário dele que está garantido. Se ele não vender nada, ele vai receber R$ 937. Porém, ele também recebe R$ 10 a cada plano de telefonia vendido naquele mês. Então, ou seja, ele vai receber f de x igual a 937, que é aquele valor que ele já tem no mês garantido, mais 10 vezes x. Aqui a gente vai chamar, cada plano de telefonia que ele vende, considerando x a quantidade de planos de telefonia vendido naquele mês. Então, é os R$ 937, mais 10 vezes cada plano de telefonia que ele vender. Então, a alternativa certa aí seria a letra D. Então, vamos para a próxima questão agora. Essa questão está dizendo o seguinte. Em uma escola, há 2 blocos de sala de aula. Um aluno que está no bloco 2 percorre o trajeto SRPQ para chegar ao pátio, como pode ser visto na figura a seguir. Aí a gente tem essa figura e está perguntando a distância percorrida por esse aluno em metros. Então, o seguinte, aqui ele vai sair desse ponto S, vai vir aqui para o ponto R, do ponto R ele vai vir para esse ponto P, então ele vai passar por essa diagonal aqui e vai ir para o ponto PQ até chegar no pátio. Então, é bem fácil esse problema aqui, é só a gente pegar esse daqui, 5 metros, com 5 metros, que ele vai ter que andar. Então, a gente sabe que essa parte aqui que ele vai ter que andar vai totalizar 10 metros. Só somar essa distância percorrida por ele aqui. E aí, ele vai ter que percorrer essa diagonal, só que a gente não sabe o valor que mede essa diagonal. Então, a gente faz, então, o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado, que a gente não sabe quanto que é igual à soma
dos quadrados dos catetos. Então, isso daqui vai dar, a gente soma para essa conta aqui de soma, isso vai dar 25x, então a gente tira a raiz dos dois lados aqui, corta aqui, x vai ser igual a 5. Então, a gente sabe que essa distância aqui percorrida é 5 metros. Então, aqui ele percorreu 10 metros, né, que ele andou isso daqui tudo, deu 10 metros. Percorreu isso aqui mais 5 metros e percorreu mais isso daqui 3 metros. Então, é só a gente fazer essa soma de tudo isso aqui. Então, vai ficar 10 mais 5 mais 3, que vai dar 18. Então, o aluno aí percorreu 18 metros. Opção certa é, então, letra A. Bom, então vamos para a questão aí, questão 28. E a questão 28 está falando o seguinte. Uma loja está liquidando seus produtos e resolveu vender seus televisores de 32 polegadas com desconto de 30% sobre o preço à vista. Uma TV de 32 polegadas, cujo preço à vista é 890, será vendido por... Então, esse problema aqui a gente consegue resolver ele por regra de 3. Por que por regra de 3? Porque a gente sabe que uma pessoa, ela estaria pagando sem desconto, se ela não tivesse ganhando desconto nenhum, ela iria pagar por esse televisor R$890. Então, esse 100% corresponderia a R$890, que é o preço total do produto, sem desconto nenhum. Aí agora o próximo. Só que acontece que ela está liquidando esse televisor com 30% de desconto. Então, se ela está liquidando com um preço de 30% de desconto, isso significa que o cliente ele vai pagar pelo televisor apenas 70% do preço do televisor. Então, 70% corresponde a X, que é o preço que a gente vai achar. Então, agora a gente resolve essa equação aqui. E aí, aqui. Aí aqui a gente só faz isso aqui dividido por isso daqui. Aí a gente consegue cortar o zero. E a gente vai achar, então, que o preço aí do televisor é 623. Então, só a gente marcar aqui, a alternativa certa seria a alternativa B. Agora, então, vamos para a questão 29. A questão 29 está falando o seguinte. Em uma reta com espaçamentos iguais, estão marcados os pontos A, B, C e D, conforme a figura a seguir. Então, a gente tem essa reta aqui. E estão sendo marcados, né, os pontos A, B, C e D. E aí está perguntando assim, o ponto que melhor representa a posição raiz de 3 nessa reta é... Então, se você souber que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, você já pode marcar que é a alternativa B. Mas se você não souber quanto que vale a raiz de 3 ou quanto que vale alguma outra raiz que é inexata, porque raiz de 3, ela não é igual a raiz de 4, raiz de 1, que tem um resultado exato. Então, para a gente poder saber quanto que vale a raiz de 3, basta a gente pensar assim. Raiz de 3 é uma raiz inexata. Mas, essa raiz inexata, ela está entre duas raízes exatas, que são raiz de 1 e raiz de 4. Então, raiz de 3 está entre essas duas raízes aqui. Tá vendo? Raiz de 1 é igual a 1. E raiz de 4 é igual a 2. Isso significa que a raiz de 3 ela vai estar entre 1
e 2. Então, para a gente poder saber quanto que é raiz de 3, a gente tem que fazer por tentativa e erro. O que significa isso? A gente pega um número com uma casa decimal depois da vírgula, por exemplo, 1,1, eleva ao quadrado e acha quanto que isso daqui vai dar. E aí você tem que chegar a esse resultado, você tem que tentar aproximar ele ao máximo possível do valor da sua raiz. E aí a gente vai ver que se a gente fizer isso com 1,7, a gente levar 1,7 ao quadrado, o resultado dele vai chegar bem perto de 3. Então, isso significa que 1,7 corresponde ao valor aí da nossa raiz de 3. Então, o ponto que melhor representaria o raiz de 3 nessa reta seria o ponto B. Então, aqui, letra B. E a última questão aí seria a questão 30. A questão 30 está falando o seguinte: na figura a seguir, os triângulos DEF, GHI e JKL são semelhantes, de tal forma que os lados correspondentes têm o dobro da medida do triângulo imediatamente anterior. Então é o seguinte, a gente tem os triângulos DEF, GHI e JKL. Então, ele está falando que a medida do triângulo seguinte tem o dobro da medida do triângulo anterior. Então, se a gente chamar, por exemplo, esse lado aqui de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C, o próximo vai ter 2A, que é o dobro, 2B e 2C. E, consequentemente, o próximo vai ter o dobro desse daqui, que é o imediatamente anterior. Então, ele vai ter 4A, 4B e 4C. Ok? Então, ele está pedindo a razão entre um lado do triângulo DEF, que é esse, e o do triângulo JKL. Então, a razão aí, ó, vai ser 1/4. Tá vendo? Porque ele está pedindo a razão entre esses dois triângulos aqui. Esse daqui mede 4A, 4B e 4C. Esse aqui mede A, B e C. Então, vai ser 1/4 essa razão entre esses dois triângulos. Bom, gente, mas então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, cliquem no gostei e se inscrevam no canal para poder ficar por dentro de todas as novidades e todas as provas aí que eu pretendo estar trazendo para fazer a correção. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.